Olá, igreja, os irmãos desse ministério, graças e paz do Senhor Jesus. Mais uma aula, mais um encontro, né, desse plano, desse propósito, desse voluntariado para o nosso ministério, para a nossa igreja. Então, que Deus venha nos iluminar mais uma vez com a tua graça, com a tua misericórdia, que nós temos a certeza que nós somos dirigidos, em primeiro lugar, por Deus, pelo Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre este lugar, sobre essas aulas e sobre esse curso. Que isso aqui venha edificar a sua vida, para o trabalho, para o serviço, para edificar o corpo de Cristo. Que Deus nos ilumine. Então, dando a continuidade da nossa aula, hoje é a nossa aula 5, é a nossa quinta aula, aí do seu material. Mais um ponto muito importante para nós, para o serviço, onde essa aula aborda o trabalho das mulheres, que é o trabalho feminino. Então, a quinta aula é a igreja e o trabalho feminino. Então, se você pegar o seu material, se você ler a introdução e a primeira frase, eu vejo que essa frase aqui, ela já está dando um contexto geral dessa aula. É uma frase aqui que já aborda todo o contexto. Eu creio que já nessa frase aqui você já vai ter um breve entendimento do trabalho da diaconia, do trabalho feminino dentro da igreja. Então nós vamos ler, está no seu material, a primeira frase, ela diz assim: uma das grandes conquistas do cristianismo foi resgatar a mulher e elevá-la à sua verdadeira condição diante de Deus. Então todos nós sabemos tudo aquilo que Jesus fez, ele trouxe de volta, ele trouxe o regresso do homem para a presença de Deus. E com certeza não fazendo acepção de pessoas, de raça, de cor. Então nós percebemos aqui que dentro do cristianismo, daquilo que Jesus fez, ele trouxe todo homem, independente, homem ou mulher, todos têm essa condição de estar na presença, estar diante de Deus. E algo interessante que, se a gente for ler até no próprio evangelho ali, mais específico ali, o evangelho de Mateus, onde fala da genealogia, ali naquele contexto fala de 5 mulheres ali no contexto da genealogia de Jesus, dando a importância da mulher, nomes que nós bem conhecemos, Betseba, Tamar, Ruth, Raabe, quando o pessoal saiu ali do Egito, ela acolheu ali os discípulos, nós conhecemos um pouco da história. Então, interessante que é abordado a presença da mulher diante de Deus e diante da obra de Deus. Então, essa quinta aula aqui, eu vejo que nós podemos ter um breve, porque o material aqui, eu vejo que é o suficiente para a gente ter esse breve entendimento do objetivo e da importância da mulher. Então, veja aqui que nessa aula aqui, o objetivo aqui vai ser abordado de que para que as mulheres deste ministério possam compreender de que elas constituem, elas fazem parte da obra e desse corpo de Cristo, que o trabalho delas sim, o dom, os ministérios, aquilo que ela pode fazer, pode ser usado sim para edificar o corpo de Cristo aqui neste lugar. E o outro ponto aqui também é que eu vejo que não é o nosso caso, mas infelizmente tem situações de que talvez isso não é bem explorado. A questão da mulher na obra, às vezes, acaba tendo essa valorização maior do homem do que da mulher. Eu vejo que isso é um erro, porque realmente você pode potencializar, você pode explorar o dom, a habilidade e a capacidade das mulheres para edificar o corpo, sem falar que tem coisas que o homem não consegue fazer, que faz parte da própria mulher e pode ser usado sim no corpo de Cristo. Então são esses 2 pontos, para que nós homens possamos compreender e que as mulheres também possam compreender que elas são importantes sim nessa obra, nesse ministério. E
e que você venha disponibilizar, né? Que você venha entender esse voluntariado, né? Procurar o seu líder, procurar o seu pastor, de que você é importante sim, aquilo que você pode fazer aqui nessa obra, né? Então, como nós bem dizemos aqui, essa foi uma das maiores conquistas do cristianismo, né? Resgatar a mulher, né? Tanto o homem, mas nessa importância aqui do trabalho feminino, de resgatar a mulher, a condição dela diante de Deus e a importância dela na igreja. Então, o diaconato feminino, né? O que é o diaconato? Nós já bem falamos aqui, né? Teve as aulas anteriores, né? Que a palavra diaconon, ela significa serviço, ela significa trabalho, né? Embora tenha algumas denominações que conceituam o diaconato como um cargo, como talvez até um título, mas o sentido da palavra não é esse. O sentido da palavra diaconon, da palavra diaconia, é o serviço, é o trabalho. Então, todo o trabalho que é feito dentro de uma igreja, todo o trabalho que é feito no movimento evangélico é uma diaconia, é um serviço, não é um cargo. Embora eu veja que não tem problema nenhum você realmente capacitar e colocar pessoas como diácono, não vejo problema, mas o sentido da palavra não é esse. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando cita aqui na Bíblia a palavra diaconia, quando cita o homem ou mulher, ela não tem distinção essa palavra. Ela é um termo que tanto para homem quanto para mulher. Isso nos traz o entendimento de que não está especificando de que o trabalho na igreja é do homem, não. Os ministérios, apóstolos, pastores e mestres, né, esse trabalho é direcionado ao serviço, que pode ser tanto homem como mulher. A Bíblia não deixa claro que é específico do homem. Portanto, que se a gente for ler alguns textos ali que o apóstolo Paulo cita que algumas mulheres estavam servindo, estavam ajudando, a gente vê que lá naquele contexto está a palavra, né, essa junção da diaconia, especificando de que o diaconato feminino, ele fazia sim parte da igreja primitiva, né? Então, a igreja, ela nasceu assim, né? As mulheres estavam participando desse serviço. E por que hoje, né, as mulheres ficam de fora? Muito pelo contrário, né? As mulheres fazem parte dessa graça e desse trabalho maravilhoso que é servir o nosso Deus, né? Então, né, a mulher tem a mulher aqui na igreja primitiva, a mulher ela tinha essa atribuição, né, de estar servindo, de estar auxiliando, né? E aqui na própria apostila nossa aqui tá dizendo, né, de a posição da mulher na igreja primitiva, né? E se a gente, né, volta para a palavra, a gente vê que houve a participação das mulheres, né? Tanto ali no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, quanto na ascensão de Jesus, as mulheres estavam presentes, né? Nas decisões, nas escolhas, as mulheres estavam presentes junto ali com os apóstolos. Então, como eu disse aqui, né, na igreja primitiva, a mulher fez parte dessa construção. A mulher, ela teve uma história junto, né, com os homens de Deus na edificação da igreja, né? Então, a gente vê que no começo da igreja foi fundamental a presença das mulheres, né? Então, o que nós estamos trazendo aqui é que isso não pode ficar fora do contexto, né? Então, essa mensagem aqui é para nós homens, mas é para vocês mulheres, né? De uma forma especial, de que você é especial para Deus e é especial para essa obra aqui. Eu tenho certeza, como eu já falei, tem lugares aqui que os homens não podem chegar, mas a mulher pode chegar, né? Pode ser usada por Deus, edificar a obra, vida sendo transformada, está colocando o serviço de Deus
em ação aqui neste lugar, através da vida de vocês. Amém? Então, outro ponto importante aqui que fala do serviço da mulher, né, que o que nós estamos contextualizando aqui é um breve entendimento de o que foi a história da mulher, né, conforme os textos bíblicos, né, para a gente entender que fez parte e nós possamos entender que isso faz parte dos nossos dias de hoje. Né? E a Bíblia cita aqui também, o apóstolo Paulo fala... Ele fala de uma mulher, né, que ele cita, que ele menciona, que é Dorcas. Né? Isso está lá no livro de Atos. Fala que essa mulher, né, que movida pelo amor de Deus, ela empregou a sua vida a servir ao próximo na cidade de Jope, com atos de caridade. Né? Então o apóstolo Paulo aqui cita a importância que essa mulher teve. E a Bíblia fala que essa mulher ficou enferma, né, e o apóstolo esteve ali, foi naquele lugar e houve a cura, houve um milagre ali na vida dessa mulher. E algo mais interessante ainda que dessa mulher, né, dessa irmã Dorcas, fala de que a Bíblia fala que foi a primeira vez que foi mencionado de que ela também foi chamada de discípula. Olha que coisa importante. Né? Além de citar ela, o trabalho dela, e cita que ela era um discípulo. Então cita que ela estava junto na construção da igreja, que ela estava junto com os irmãos. E a Bíblia cita também várias outras mulheres, né, que serviam os pobres, serviam os doentes, né, serviam os enfermos. Então a gente vê essa importância que teve. Né? Nós estamos trazendo esse breve entendimento aqui dessa história, né, que como nós estamos fazendo esse curso, para a gente ter esse entendimento. Que a mulher não pode fazer. A mulher pode fazer sim. A mulher... Ela sempre fez aqui desde o começo da igreja primitiva. Porque se a gente for ver a história da mulher, né, nós vamos ver que nos tempos antigos, nos tempos bíblicos ali, havia uma separação do homem e da mulher. A gente vê no texto e na própria história, né, na própria lei daquele povo hebreu, daquele povo judeu, havia essa separação. Né? A mulher ela não tinha toda a liberdade, né? A mulher ela era privada do seu direito. Né? As decisões e, né, todo o controle ali estava na mão dos homens. Né? A mulher tinha pouca liberdade e ela tinha pouco contato com a sociedade em geral. É por isso que nós lemos ali que eu falei que aquela primeira frase ali que nós lemos, né, do seu material, fala de que o cristianismo resgatou o valor da mulher diante de Deus. Porque realmente nós sabemos que na história passada a mulher não tinha todos esses direitos. Aí nós vemos aqui na história, né, citando essas mulheres, né, como nós citamos aqui a vida dessa mulher de nome Dorcas, né, também conhecida como Tabita, né? Talvez a sua Bíblia está Tabita, mas uma mulher que servia e que estava junto, que foi chamada de irmã, chamada de discípula, estava presente ali na construção da igreja. Então nós temos esse conhecimento da história, né? Da importância da mulher, da sua importância, viu, mulher valorosa, né? Para este lugar, para a igreja, para aquilo que Deus possa fazer através da sua vida, é algo maravilhoso. Então, dando continuidade aqui, né, quais são essas qualificações, né, agora já trazendo já para o nosso movimento eclesiástico, para o nosso movimento igreja, né, para a nossa organização, né, embora essa organização tenha que ser um organismo vivo da presença do Espírito Santo, mas trazendo para nós aqui quais são as qualificações, né, desse trabalho feminino, as mesmas do homem, né, de ter uma boa reputação, né, ter uma piedade, né, não pode ser caluniadores, ser temperadas, né, ter uma prática moderada em todos os seus hábitos, né, livre de vício, todas essas coisas ali que é citado ali em Timóteo capítulo 3. Mas por que
essa qualificação, vamos dizer, eu vejo que essa qualificação ela é muito importante no contexto de que quando a gente tem qualificação, isso gera confiança, tanto internamente quanto de uma forma externa. Quando você dispõe de que uma pessoa é servo, ele trabalha dentro de um ministério, ele trabalha dentro de uma igreja, as pessoas, por mais que as pessoas não estejam aqui, que não concordam, mas quando uma pessoa diz, tanto aqui como lá fora, que ela trabalha na igreja, que ela serve numa igreja cristã, existe um despertar de que é uma pessoa que teme a Deus, o crente ele é despertado de que é uma pessoa que crê na Bíblia, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que ora, uma pessoa que crê no poder do nome de Jesus. Então, quando a gente tem essas qualificações morais, de caráter, eu vejo que isso gera uma confiança. Até se muito se diz aí um ditado, de que os dons agradam homens, mas o caráter agrada a Deus. Então eu vejo que essa qualificação de caráter e de moral é de suma importância para valorizar e gerar confiança. Imagina uma pessoa que tem qualificações quando ela vai orar por uma vida de uma pessoa. Essa oração ela vai ser muito bem aceita, esse trabalho vai ser muito bem aceito. Agora uma pessoa que não tem um bom caráter, não tem boas qualificações e vai orar, talvez fique uma dúvida, será? Então essa qualificação tira essa dúvida. Gera confiança, e da mesma forma para os homens é para as mulheres, ser confiável, aquilo que você venha se voluntariar para fazer aqui neste lugar, que a sua qualificação seja de confiança. Para quê? Para nós não, para glorificar o nome de Deus, sabendo que essa transformação moral em nós, quem está fazendo é o próprio Deus. Então é tudo um conjunto daquilo que Deus está fazendo. Essa qualificação, até essa qualificação que nós temos não é pela nossa força, é pela graça de Deus que nos regenerou, que nos transformou para a boa obra que Ele há de fazer. Amém, gente? Então, já trazendo para a direção dessas mulheres aqui novamente, de que é provável que essas primeiras mulheres aqui, que a Bíblia cita dentro da história das mulheres, é provável que talvez elas eram esposas dos presbíteros, dos pastores, dos apóstolos, é provável que elas eram esposas. Mas a Bíblia não é clara que eram só elas. A Bíblia fala que eram mulheres casadas. Então não era específico de uma posição, de um ofício. Era questão de mulheres estar preparadas e qualificadas. E há outro contexto também que diz que poderiam ser viúvas, poderiam ser solteiras. Então não tem uma distinção. O que é o foco aqui de que a mulher, sim, ela serviu na igreja e a mulher pode... Eu vejo que ela já faz parte, Como eu falei, não é o nosso caso aqui, Nós sabemos que debaixo de uma organização, a mulher, ela tem a sua função, ela tem a sua importância aqui para este ministério. Mas nós estamos trazendo aqui para ficar claro, para a gente ter esse entendimento dessa importância. O outro ponto aqui, a ordenança e o desenvolvimento do ofício. Então a Bíblia também fala dessa ordenança, que não era diferente como foi a dos homens. Havia uma escolha, havia uma ordenação, havia uma oração, uma imposição de homens de que aquelas mulheres estavam habilitadas para o serviço da obra de Deus. E com o decorrer dessa história, da igreja, que nós fazemos parte dessa história, homens e mulheres fizeram parte dessa história. Então, se a gente for ler aqui no nosso material, você vai ver que a partir aqui do século 3, do século 300, já começa a ter uma organização mais formal desse trabalho das mulheres. E se a gente for continuar lendo aqui no material, a gente vai ver que no século 12, mais para frente aqui, a partir do momento que a história da igreja foi acontecendo, a gente vê que houve situações de que esse trabalho ele foi menor, esse trabalho ele foi maior, mas com o decorrer da história todos nós sabemos que chega um ponto em que a igreja passa a ser uma igreja universal. Nós sabemos um pouco da história da igreja e passa a ser uma igreja única, a igreja romana,
né? A Igreja Universal, que é a Igreja Católica. O nome católico significa universal, né? O sentido da palavra. Então, com esse desenvolvimento da igreja, então passa a ser que os trabalhos da mulher já começam a ser dentro dessa forma organizada, né? E todos nós conhecemos, já passa a ser o trabalho das freiras, né? Então, foi acontecendo a história. Então, ali depois do século XII, século XIII, então a Igreja Universal da época, dentro dessa história, ela começa a organizar isso e passa a ter esse trabalho das freiras. Só que dentro desse contexto da história, né, dessa organização das freiras, e começa a ser um serviço muito hierárquico, muito organizacional dentro da instituição, e começa a perder o foco da verdadeira diaconia, de estar servindo o pobre e de estar servindo o doente. Então, dentro desse contexto, se você for ler no material, e aí aparece uma outra pessoa e começa a elaborar um outro grupo de mulheres para voltar a servir os pobres e servir os doentes, não de uma forma fechada, da maneira que a igreja da época começa a impor, né? Ela começa a funcionar muito denominada, vamos assim dizer, e começa a perder o foco da verdadeira diaconia, daquela que Jesus ensina, né? Que é de servir a obra, levar a palavra, de fazer a verdadeira igreja, de trazer o verdadeiro corpo de Cristo. Então, dentro dessa história, que é só para a gente saber um pouco, dentro dessa história de que esse trabalho, ele teve os seus movimentos, que teve altos e baixos, a ponto de que nessa organização perde o verdadeiro foco. Mas aí, com o decorrer dessa história, né, já no protestantismo, já a partir do ano aqui de 1800, né, teve um pastor aí na sua apostila, está até o nome dele, o pastor Theodor Flendener, né, um nome bonito aqui. Então, esse pastor, né, ele estabeleceu um instituto para treinar mulheres que se ocupassem em obras de misericórdia. Então, já depois do ano de 1800, aí parece esse pastor, e o que eu vejo? É a direção de Deus. Opa, precisa despertar as mulheres para uma obra missionária, e na nossa apostila, no nosso material, fala que eram obras de misericórdia. O que é obra de misericórdia? É a obra de amor ao próximo, né? De realmente preocupar com o serviço daquilo que a igreja verdadeiramente pode fazer. E aqui no manual fala que essa instituição cresceu por volta de 1940, que já havia cerca de 50 mil diaconisas luteranas na Alemanha. Então, já na nossa época, já em 1940, já havia 50 mil mulheres trabalhando. E esse conceito, né, também, né, foi elaborado, ele foi organizado dentro das outras instituições. No manual aqui cita que os metodistas, os presbiterianos, os anglicanos também começaram a organizar as mulheres para essa obra de misericórdia e de realmente de estar junto ali para edificação e o crescimento e o trabalho dentro da igreja. E no manual aqui cita que esses trabalhos eram feitos em instituições sociais, escolas, orfanatos, né, em variedades de serviço, né, através da vida dessas mulheres. Então a gente vê aqui que a importância, né, de que nós vemos aqui com o passar da história, que na história da mulher, né, ela não ficou de fora. E quando viu que algo estava acontecendo, elas foram resgatadas. Opa, precisa sim da obra missionária, da obra da presença das mulheres no corpo de Cristo, né? E o outro ponto importante aqui, a importância do trabalho feminino da igreja, né? Aqui que entra para nós, né? É de suma importância esse trabalho. Como nós já bem dissemos aqui, que há coisas que não cabe o homem, né? Vamos assim pensar, como que um homem vai discipular uma mulher? O ideal é uma mulher discipular uma mulher, né? Nós temos o trabalho de rede de mulheres, né?
Trabalhar com crianças, olha que fundamental. Eu vejo que, não que o homem não pode fazer, mas eu vou dizer que com a mulher fazendo, talvez vamos assim dizer, esse bolo está com a cereja, ele está com a cobertura realmente que precisa ter para que esse trabalho seja mais especial e que esse trabalho seja sensível. Então, a importância do trabalho feminino da mulher é que o trabalho das mulheres, desde o início da igreja, sempre foi de máxima importância. Existe algo mais sensível nas mulheres, como a classe no campo da espiritualidade. Então, olha que importância, né? Essa sensibilidade, esse tato, né? E essa importância desse toque feminino, né? no trabalho da igreja. Né? E a igreja precisa desse trabalho. Né? Nós vemos aqui nessa história, né? Eu trouxe um pouco dessa história aqui, é o que está no nosso manual, só para a gente entender, né? O quanto que foi importante o trabalho dessas mulheres. Como nós citamos aqui na igreja anglicana, né? Na igreja luterana ali na Alemanha, as mulheres ali trabalhando nos orfanatos, nos hospitais. Eu acredito que essas mulheres estavam ali trabalhando com um coração, né, totalmente aberto e desejoso. Por isso que essa história chegou para nós hoje, que realmente havia uma dedicação, havia um amor e um compromisso, que eu acredito que se colocou as mulheres porque eram elas realmente que eram para fazer, eram elas que Deus queria usar. E nos nossos dias de hoje, né, não é diferente. É esse ponto aqui, a importância do trabalho feminino numa igreja. Então, é muito importante o seu trabalho aqui, porque eu tenho certeza que vocês, mulheres, vão chegar em locais que eu acredito que talvez o homem não conseguiria chegar, ou talvez não chegaria aquilo que nós lemos ali, com esse toque sensível, né? Com essa harmonia, com esse carisma, né? Com esse tato, né? De amor e de carinho que realmente são especiais das mulheres. Né? As mulheres têm esse carinho, esse aconchego, esse conforto. Né? Nós que somos casados, né? Você que é filho, você sabe o aconchego da sua mãe, você sabe o aconchego da sua esposa. Então, na igreja não é diferente. Né? Há trabalhos que realmente esse aconchego da mulher, Deus vai usar a sua vida e vai trazer o brilho para esse trabalho. Então, a igreja, ela necessita do trabalho feminino. Né? Nós vamos abordar aqui já 4 pontos importantes desse trabalho feminino da igreja. Já, né, direcionando, esse é um capítulo menor, vai ser uma aula, eu acredito, que mais abrangente, não é que é mais curta, mas vamos dizer que mais abrangente. Já para a gente caminhar aqui, para a gente finalizar essa aula, de que realmente a igreja necessita do trabalho da mulher, ela necessita do trabalho feminino. E aqui no nosso manual, no nosso material, aborda 4 pontos importantes, né, dessa necessidade do trabalho feminino. Em primeiro aqui, o nosso manual diz assim, que o trabalho do homem, né, que foge da lógica, achar que o homem pode fazer tudo. Né? Então, a obra é tão grande que o homem não consegue fazer tudo. Então, o primeiro ponto aqui, né, que dessa obra é tão grande, né, que necessita de uma contribuição da mulher, né, que não tem como pensar, né, de que dentro de um trabalho da igreja, né, o trabalho feminino na igreja, né? Não tem como pensar de que a mulher não pode trabalhar dentro do ministério. Então, o primeiro ponto é isso. Então, a igreja precisa sim do trabalho feminino. Né? A obra é muito grande, né? É muita coisa para fazer. Então, não tem como pensar que possa ter essa descrição, né? Essa não exploração, essa não valorização da mulher. Sabemos que, infelizmente, tem alguns movimentos, alguns segmentos evangélicos que não têm essa exploração e essa valorização. Eu não quero nem dizer que seja um preconceito. Talvez seja essa falta de visão, de entendimento, de explorar,
né, a capacidade, né, o dom que Deus deu para essas mulheres. Porque nós falamos aqui da história é para a gente ter esse entendimento, que às vezes alguém pode até querer argumentar, mas por que a mulher prega, por que a mulher é pastora? Não, é porque Deus tem algo para fazer na vida dela. Você talvez esteja enganado do princípio da história dentro o que o contexto bíblico diz para nós, o fundamento da mulher dentro da edificação da igreja e do corpo de Cristo, que começou lá quando Jesus, né, levou sobre si todos os nossos pecados e trouxe de volta a presença do homem. E todos nós sabemos ali que na descida do Espírito Santo, Deus não fez acepção. O Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas. Então o Espírito Santo desceu sobre o homem, o Espírito Santo desceu sobre a mulher. E através do Espírito Santo, todos nós sabemos que todos têm a total permissão de chegar diante de Deus. E que a mulher não é diferente. Isso é dentro do contexto bíblico, do contexto da história, de que verdadeiramente você, mulher, você é especial para a obra de Deus, para o trabalho evangelístico que você faz, seja nessa igreja ou seja na outra. A igreja, talvez que você congrega, talvez você que esteja assistindo não seja, né, dessa denominação, ou talvez você que é dessa denominação venha conversar com outra pessoa de outra denominação. Você pode dizer sim que o trabalho feminino ele é fundamental dentro do corpo de Cristo. E o segundo ponto aqui é que as mulheres têm maior sensibilidade para atuar em áreas em qual o sexo masculino pouco produz. É como nós falamos aqui. O segundo ponto, a importância da mulher aqui, que a mulher tem mais sensibilidade em áreas de que talvez o homem não possa chegar. Né? Foi como nós dizemos aqui, né? Você trabalhar, né, com discipulado de mulheres, com adolescentes, né, jovens, esse é um grupo feminino. E por que o trabalho é só do homem? Né? Não é por aí. O trabalho é das mulheres, né? Trabalhar com um grupo feminino, né? E, né, atividades que envolvam a mulher, né? Que talvez não fica muito, talvez não é que não pode fazer, talvez não fica bem visto, talvez, né, algumas coisas para o homem fazer ou deixar de lado. Não vou dizer nem para fazer ou deixar de lado. Talvez aquilo que a mulher possa fazer, você pode resgatar aquele trabalho e edificar, e Deus usar aquele trabalho para edificar o corpo de Cristo, não é? Porque talvez não fica também certo o homem lhe fazer algo que é da mulher fazer, não é por aí. Talvez eu vejo mais que algo que estava ficando de fora, que a mulher pode fazer, porque ela tem capacidade e ela tem dom. Amém? E o terceiro aqui, né? Nem sempre os homens se mostram dispostos a agir. Né? São essas situações. E nessas horas, elas se revelam mais corajosas e se constituem uma fonte de estímulo para a igreja. Olha que importante. Né? Talvez tenha áreas que talvez o homem passe desapercebido. Né? E a mulher, talvez ali naquela percepção, elas se revelam corajosas, né? Fortes, decisivas, otimistas e se constituem uma fonte de estímulo. Né? Alguma situação que está parecendo desapercebido, mas a mulher tem a percepção. Por que ela tem a percepção? Porque ela tem o Espírito Santo, ela tem a presença de Deus, ela tem o seu momento com Deus, ela tem o seu desejo de participar no corpo de Cristo. E essas situações, né, vêm e esse trabalho, né, possa ter despertado e trazer um estímulo, trazer uma unção, trazer uma presença de Deus, trazer uma obra, trazer algo gracioso aqui para o ministério, para a igreja, né, que agrada a Deus, e Deus pode mover algo e edificar o corpo de Cristo. O que é edificar o corpo aqui? Né? Como nós falamos todas as aulas aqui, é para que o trabalho de Deus em ação esteja aqui neste lugar e vidas sejam transformadas e vidas salvas através desse trabalho fundamental. Amém, mulher? Então, se você tem essa disponibilidade, né, se você tem esse estímulo, né, conversa com seus pastores, conversa com a pastora, conversa com o seu líder, porque realmente a igreja necessita do seu trabalho, né? Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um projeto para este lugar,
e você pode ter certeza que se você disponibilizar, Deus vai fazer algo maravilhoso através dessas mulheres, aquilo que já tem feito aqui neste lugar, mas nós estamos aprendendo aqui que realmente estamos no caminho certo em valorizar as nossas mulheres, as nossas esposas, cada irmã, cada discípulo aqui dessa igreja, para que você venha ter certeza de que você é especial e você pode contribuir muito, mas muito mesmo para esta obra, né? Talvez em alguns lugares que nós homens não podemos ir, mas você pode ir e trazer esse estímulo e essa presença de Deus aqui para nós através da sua vida, né? Isso que é o mais importante, trazer a presença de Deus através das vidas das mulheres aqui neste lugar. E em quarto aqui, né, quando eles não querem mesmo fazer, quando os homens não querem fazer, são elas a quem Deus usará para levar adiante o seu propósito, né? Então, um ponto importante, né, que quando eles não querem fazer, são elas que Deus usará para levar adiante o seu propósito. Porque talvez, como eu falei, passa desapercebido, ou talvez fica impossibilitado, né? Vamos pegar eu não sou muito de citar exemplo, não, mas vamos citar um exemplo, né, para a gente entender um pouco daquilo que talvez os homens não podem fazer e são elas que Deus vai usar. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo, né? O pastor Ivanilson está vindo com a pastora Marta para a igreja, o pastor Ivanilson, ele vai ministrar a palavra. Aí ele vem no caminho, acontece algo, né, sente um desconforto, talvez ali, um desconforto, uma dor de cabeça, alguma coisa assim. E quem que vai falar? Marta, ministra a palavra, né? Pastora Marta, ministra a palavra. Então, são situações assim, né? Por isso que nós temos que ter percebido da importância da mulher. Porque quando, né, está impossibilitado do homem fazer, né, elas estão aqui junto para ajudar e contribuir. E dentro desse contexto, né, o seu manual aí fala de uma situação, né, que aconteceu na história ali da China, né? Já para a gente caminhar aqui, para a gente finalizar, né, esse contexto fala que teve um período ali na época do socialismo, ali no começo ali da China, missionários e pastores foram perseguidos e mortos, né, querendo barrar a obra, querendo barrar o trabalho da igreja. Só que algo interessante de que foram ver, o trabalho estava crescendo muito mais ainda. O que aconteceu? Esse caso aqui, né? As mulheres dos pastores e dos missionários, elas não se acovardaram. Muito pelo contrário, elas trabalharam dobrado para edificar a obra de Deus. Então, aqui a gente já vê o fundamento daquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus pode fazer. Tentaram barrar homens, mas não conseguiram barrar as mulheres. Então, aquilo que o homem estava passando desapercebido, aquilo que o homem foi barrado de fazer, Deus usou as mulheres desses homens para levar a obra de Deus. Então, um ponto importante para nós aqui, né, o trabalho nosso aqui, da igreja, né, dentro dessa aula aqui do trabalho feminino, é que Deus tem algo para fazer através da nossa vida. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Mulher de Deus, mulher virtuosa, para que o nome de Deus seja glorificado, honrado, anunciado, para que o serviço de Deus em ação esteja presente através da sua vida. Então, concluindo aqui para nós, né, o cristianismo, né, Jesus, ele resgatou a mulher e levou a sua verdadeira condição diante de Deus. Então, cabe a nós como igreja, todos nós aqui, né, os pastores, cada irmão, todos nós aqui, valorizar cada dom, cada ministério que Deus colocou dessas mulheres aqui conosco, né? Cabe a nós, né, reconhecer e ver a dedicação, a disponibilização de cada mulher aqui deste lugar e ver e entender que o trabalho do homem não é mais importante do que o trabalho da mulher, do que o homem e a mulher têm que andar junto para edificar
o corpo de Cristo e edificar a obra de Deus. Então você, mulher, você não é menos importante. Você é muito importante, principalmente para Deus. E muito importante para este ministério e para essa igreja. Então que Deus te ilumine, que Deus te capacite, que Deus desperta na sua vida de que você é muito especial. Você, vamos assim dizer, você é a cobertura do bolo aqui neste lugar. Portanto, que Deus é tão maravilhoso. Já finalizando aqui, isso aqui não está no manual, né? Quando Deus cria Adão, Deus fala, eu vou criar uma varoa, que não é bom que o homem esteja só. Então vejo que não é bom que a igreja esteja só. Não é bom que a igreja venha especificamente ser o trabalho dos homens. Mas nós somos uns trabalhos na unidade, na aliança e na comunhão. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração, vamos entregar essa aula, sabendo que não é por força, não é pela capacidade, mas a certeza que é a graça e a misericórdia e pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus ilumine as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, de uma forma especial, através da sua vida, mulher. Deus te ama e Deus quer manifestar através da sua vida aqui neste lugar. Amém? Pai, te entregamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma aula desse curso do voluntariado, Pai, na tua obra, no teu corpo e na tua igreja. Sabemos que tu és um Deus maravilhoso, meu Pai, tu és o início e o fim, que as mulheres teve presença sim, meu Pai, na construção da tua igreja. Elas tiveram presença na descida do Espírito Santo de Deus. Elas tiveram presente, meu Pai, na tua ascensão para o reino da tua glória. Elas tiveram presente no trabalho, no serviço, meu Pai, na diaconia. Elas tiveram presente, meu Pai, em ajudar o necessitado, o pobre, em ajudar a edificar a tua igreja, movido pelo teu Espírito Santo, pela tua presença e pelo teu poder. Então te entregamos, meu Pai, as nossas vidas, a vida de cada mulher que deste ministério. Entregamos esta igreja nas tuas mãos, esse curso, esse trabalho. Vivemos, ó Deus, em momentos que nós precisamos sim, meu Pai, disponibilizar. Nós vivemos momentos, ó Deus, que nós precisamos da tua presença, nos capacitar, nos guardar e nos proteger, meu Pai, para que a tua igreja, meu Pai, permaneça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, através de cada vida aqui neste lugar. Nos dê força, nos dê graça, nos dê direção, meu Pai, que nesse momento, ó Deus, confuso que nós estamos vivendo, mas que o Senhor nos guarda e nos direcione para o trabalho que o Senhor há de fazer aqui neste lugar, através de cada vida, através de cada mulher, para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.